A gente vai falar aqui um pouquinho sobre esse trabalho. O tema escolhido foi o impacto do engajamento em redes sociais na escolha de bares e restaurantes de alto padrão em Fortaleza, tá? Esse trabalho aqui, ele foi dividido da seguinte forma: a gente vai ter inicialmente a introdução, depois a metodologia utilizada, a análise dos dados, uma conclusão e uma referência. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho sobre isso daqui. Conforme a sociedade vai se desenvolvendo, a gente entendeu que as redes sociais, que são um ambiente de interação pessoal, se tornaram hoje em dia uma forma de influência e um canal de marketing muito grande. E isso influencia no comportamento do consumidor. Então, o intuito desse estudo, o intuito dessa análise é tentar entender estatisticamente se a presença no Instagram e no TikTok de restaurantes de alto padrão aqui de Fortaleza ia influenciar na quantidade de consumidores naquele local. Então, Fortaleza hoje em dia é um grande centro urbano com diversos restaurantes no segmento premium que dependem de uma presença digital, porque isso ajuda a atrair um público e divulgar aquele novo restaurante. Então a introdução é basicamente isso, tentar entender essa dinâmica e investigar de forma mensurada, com indicadores e modelos econômicos e modelos estatísticos, como que isso vai influenciar na visita de novos consumidores. Qual foi a metodologia utilizada? Então, isso daqui é um estudo de estimação de modelos estatísticos para analisar essa relação do engajamento digital entre o comportamento dos seus frequentadores. A gente vai ter dados que a gente vai analisar e criar um modelo estatístico de regressão para entender se essas variáveis explicam essa nossa tese, tá bom? Hoje em dia, a gente tem aqui uma parte teórica do assunto que explica um pouquinho das decisões de consumo que hoje em dia são muito guiadas pelos estímulos que a gente tem nas redes sociais, que o Instagram e o TikTok, eles têm um formato mais visual, mais dinâmico, mais rápido, que constroem uma imagem do restaurante. Então, a quantidade de postagens, a quantidade de curtidas, a quantidade de compartilhamentos vão funcionar como validadores sociais. E nisso a literatura chama de capital simbólico, que é aquilo que, quanto mais visível e desejado for o local nas redes sociais, maior tende a ser a sua atratividade. Então, é nessa perspectiva que a gente vai utilizar essas métricas. Os restaurantes utilizados foram o Mizaki, o Zuki e o Estaleiro. Cada um tem nesse segmento premium, só que cada um tem uma proposta diferente. O Mizaki é um restaurante de sushi um pouco mais conceituado, um pouco mais sofisticado, o público é um pouco mais exigente. A gente tem o Zuki, que é um público um pouco mais jovem, um público que busca outras formas de diversão ali durante a noite e que vão ter outro comportamento. E o Estaleiro, que é um restaurante novo, que também busca um pouco mais essa sofisticação, mas consegue juntar um pouco dos dois públicos. Então, o que é que a gente fez? A gente fez uma análise de 12 semanas, com 36 observações, que a gente consegue captar as variações, fazer a curva normal e fazer a análise. A coleta de dados, como é que aconteceu? Três tipos de variáveis a gente tem. Variáveis independentes, que são o engajamento digital. Então isso daqui foi coletado manualmente, entrando na página de cada plataforma, entrando em cada avaliação e buscando esses dados. Então a gente tem aqui a quantidade de posts no Instagram, de likes, de marcações, de vídeos no TikTok, de visualizações no TikTok e de compartilhamentos. Essa parte de visualizações do TikTok são todos os vídeos naquela localização, então na localização do restaurante. E aqui são todas as marcações que pessoas fizeram no restaurante. Além disso, a gente tem proxies de presença, porque a gente não tem um acesso ao número de reservas. Para saber se naquela semana que eu tenho um post maior ou um compartilhamento maior, a gente tem uma reserva maior. Como é que a gente vai avaliar isso? Por meio
do proxy de presença, que são as avaliações no Google Maps. A gente entende que se eu tenho uma avaliação nova naquele restaurante, a pessoa muito provavelmente visitou aquele restaurante um dia atrás ou no máximo uma semana atrás, mas isso tende a ser no mesmo dia ou no dia consequente. E por fim, uma variável de controle que é o indicador econômico, o índice de confiança do consumidor. E isso vai explicar para a gente aqui que se esse grau vai refletir a análise. Então esses dados foram colocados em uma planilha, importados no Jamov e foi feita a regressão múltipla. E aqui está o resultado dessa regressão. A gente tem aqui o modelo geral, os 36 observações. A gente tem o R2 aqui muito importante. O R2 ele explica para a gente se essas variáveis estão relacionadas e explicam se a variação foi por causa dessas variáveis. E que a gente tem o que? 79% que explica. Isso é muito bom, isso é um teste muito bom. Aqui a gente tem alguns destaques. E aqui a gente vê que o modelo geral reforça que a diferença do comportamento está e pode estar relacionadas a características internas de cada negócio, mais do que as métricas de engajamento digital. O que é que a gente tem? A gente tem aqui um índice bom, isso aqui explica sim que está relacionado, sendo que se a gente olha individualmente em cada um, não tem um valor muito forte. Então isso explica aqui o quê? Que o conjunto é mais importante do que cada variável separada. Não tem uma variável que se destaca aqui e que se explica, tá bom? Depois a gente fez uma análise de apoio aqui. Como cada restaurante a gente só tem 12 observações, isso daqui a gente não consegue fazer uma curva normal. Mas isso aqui foi usado só como apoio, então tá aqui bem um disclaimer que isso aqui é só uma forma de apoio, só pra gente entender mais um pouquinho. Então aqui a gente vê que o R2 a gente tem uma sensibilidade um pouquinho maior no Mizaki, é um público um pouco mais velho, um pouco mais sofisticado, que talvez consiga fazer uma avaliação ali no Google com mais frequência do que, por exemplo, aqui o público do estaleiro e o público do Mizaki, do Zuki, perdão. O Zuki aqui a gente tem um indicador um pouco menor. Isso explica o quê? Isso explica o perfil daquele consumidor. Então aqui a conclusão diz que tem uma relação estaticamente sim, mas que o comportamento precisa levar outras informações, como o público, o perfil e o nicho de cada restaurante. Então essa daqui foi a análise. Aqui estão todas as referências, onde foi pegado os dados, referência de livro, tanto em marketing quanto estatística. E aqui é a ideia final do trabalho.